Ô Marcos, hoje vai dar certo, né? Eu não vou errar com você não, né? Hoje eu vou te dar a referência certa. Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a palavra viva e eficaz do Senhor. Que essa palavra nessa manhã, papai, ela venha tocar o nosso coração. Ela venha falar conosco, papai. Ela venha, papai, entranhar nas profundezas do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos compreender, papai, que o conhecimento, papai, da tua palavra, que o conhecimento do teu propósito, Deus, é a base para que caminhemos dia após dia, cumprindo o chamado para o qual o Senhor nos chamou, cumprindo o propósito para o qual o Senhor comissionou cada um de nós neste lugar, papai. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor repreenda, papai, todo levantar das trevas. Que o Senhor dê uma ordem no mundo espiritual, papai, que todo levante contra esse culto, papai, que caia por terra. Amém. Que aqui nesse lugar, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tenham toda a liberdade para agir. Somos instrumentos, papai, nos colocamos à disposição do Senhor. Que o Senhor, papai, possa usar esse homem tão falho e pecador, mas que tem um propósito no coração de fazer a vontade do Senhor. Por isso pode me usar, Espírito Santo. Esse culto é do Senhor. Cada vida pertence ao Senhor. Pode tomar conta desse lugar de forma absoluta. Toma tudo nas mãos do Senhor. E nas tuas mãos, papai, de forma espontânea, tu damos. Porque sabemos que o Senhor é aquele, papai, que é o nosso, papai, porto seguro. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia no banco, que você desse um aplauso, mas um aplauso assim daquele glorioso do Senhor. Pode se sentar, por favor, no seu lugar. Então, o texto nos diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E nós vamos falar nessa manhã um pouco sobre este conhecimento, ou seja, o conhecimento da nossa condição de cristão, de filho. Amém? Eu não sei se você percebe no seu dia a dia, eu não sei se você depreende isso, mas preste bem atenção, a todo momento, na sua e na minha vida, nós somos desafiados a fazer uma escolha. A todo segundo na nossa vida, a todo momento da nossa vida, nós somos desafiados a fazer uma escolha. E essa escolha, ela é sempre consequencial. Ou seja, essa escolha, ela sempre culmina num resultado. Ela tem sempre um resultado. E esse resultado, ele será bom ou será ruim, dependendo da minha escolha. Dependendo da escolha que eu faço, esse resultado será bom ou será ruim. Por exemplo, quando você, nessa manhã, acordando, tomou o seu café da manhã e, como faz habitualmente, veio ao culto, ou seja, foi uma escolha que você fez de estar nesse culto, neste domingo, pela manhã. Preste atenção, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida
nenhuma dúvida que você será grandemente abençoado nesta manhã. Agora, por que você vai ser abençoado? Porque eu estou aqui na frente pregando? Não, eu sou falho e pecador. É porque você fez a escolha certa. É porque você fez a escolha certa. Ou seja, a escolha certa que você fez de estar nesse culto pela manhã, ela implicará, ela desembocará, ou seja, numa bênção para a sua vida, para a minha vida, porque a escolha foi certa. Preste atenção. Se as nossas escolhas, elas projetam o resultado que teremos, o resultado bom ou o resultado ruim, então, todas as nossas escolhas, já que eu e você não temos o poder da onisciência, porque este é um atributo incomunicável de Deus. Deus tem atributos que são comunicáveis, ou seja, aqueles atributos que Ele compartilha comigo e com você, e aqueles atributos que são inerentes a eles, que são os incomunicáveis. E o atributo da onisciência é um atributo incomunicável de Deus. Somente Deus tem o atributo da onisciência. Portanto, somente Deus é capaz de determinar, de saber o que vai acontecer a partir de uma decisão que eu tomo, a partir de um comportamento que eu tomo, a partir de uma atitude que eu tomo. Somente Ele pode saber o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui um século, na eternidade. Só Ele tem essa condição. Ora, se eu sou sabedor de que só Deus tem essa condição, então o que seria correto? O correto seria no momento em que eu for tomar uma decisão, ou seja, qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer caminhada que eu for desencadear, que eu for depreender, que eu for iniciar, eu devia, antes de qualquer coisa, colocar nas mãos do Senhor. Eu devia buscar uma resposta do Senhor. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que você vai ficar na sua casa deitado de pé para o alto e esperando, o tempo passar. Eu digo que você é uma pessoa proativa, mas esse proativo não outorga a você autoridade para que você faça sem buscar de Deus. Então eu preciso buscar sempre de Deus, tudo aquilo que eu for fazer, tudo aquilo que eu for projetar. Amém? Amém. Mas aí eu quero fazer para você nessa manhã a grande pergunta que eu vou expor para vocês nessa manhã. E por que eu e você, como cristãos, sabedores dessa realidade, porque na maioria das vezes nós tomamos decisões pautada no nosso conhecimento, na nossa vontade, no nosso querer, sem consultar ao Senhor. E eu quero, de uma forma muito clara, muito direta, dizer para você que é por uma razão. É simplesmente por uma razão. E qual é essa razão que me impulsiona a fazer isso? É por desconhecimento ou conhecimento insuficiente da minha condição de filho e dos atributos que essa condição me confere como filho do Senhor. Então, é por desconhecer ou conhecer de forma insuficiente a minha condição de filho e os atributos que são inerentes a essa condição. Mas eu queria ir mais além com você. Eu quero dizer para você nessa manhã que não basta que eu e você temos conhecimento da nossa condição de filho e dos atributos que ela nos confere. Eu preciso saber que eu sou um filho pecador, que eu sou um filho ainda imperfeito, que eu sou um filho que ainda não atingiu a estatura do varão perfeito,
porque esta condição eu só vou atingir quando estiver na glória, num corpo glorificado. Aleluia. Então eu preciso de conhecer a minha condição de filho, os atributos dessa condição, mas eu preciso entender que eu sou um filho imperfeito. Você sabe por quê? Quando eu chego a essa conclusão real de que eu sou um filho imperfeito, eu me coloco inteiramente nos braços do Pai, como se eu fosse uma criança que não soubesse sequer andar e que eu dependesse inteiramente do Senhor, porque é assim que deve ser. Eu devo entender que eu sou completamente dependente do Pai, e não só entender, mas eu devo dar efetividade a essa realidade, ou seja, viver na dependência do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, é sobre isso que eu quero tratar com você nessa manhã. Tratar da nossa condição de filho e tratar dos atributos que permeiam, que assambarcam esta condição. Mas para eu falar da minha condição de filho, é prudente, é razoável que eu tente achar a motivação da minha e da sua criação. Já é maravilhoso saber que nós somos filhos do Deus vivo, do Deus perfeito, mas é ainda mais, sabe, mais estonteante de maravilhoso sabermos, conhecermos a motivação da nossa criação. E para isso eu queria começar buscando essa informação do texto bíblico, porque essa é a fonte na qual nós cristãos devemos nos servir sempre que buscamos algo, sempre que buscamos algum conhecimento, porque o texto diz que nós perecemos porque nos falta o conhecimento. Para isso nós vamos para o texto de 1 João 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. A palavra diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então eu preciso de entender que a motivação do coração de Deus para criar a você, para criar a mim, foi o amor. Porque esse amor ele foi externado antes da criação do mundo. E eu chamo a você para que nós busquemos e confirmemos essa informação lá no livro de Efésios capítulo 1, no versículo 4, diz o quê? Efésios 1, capítulo 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor já amou a você e amou a mim. Eita glória! Antes da fundação do mundo. Eu não estou falando do Salmo 139, versículo 16, que é nessa mesma linha, mas esse texto é para que você e eu compreendamos. Agora preste atenção. O texto que nós lemos lá, de João 4,19, diz que eu o amei porque Ele me amou primeiro. Então primeiro Ele me amou. Então preste atenção. Primeiro o Senhor nos amou, depois Ele nos criou. Primeiro o Senhor nos amou, depois o Senhor nos criou. Aleluia. E agora eu preciso entender: o Senhor me amou e me criou. Esse Senhor maravilhoso que me amou e me criou, e eu queria que você se atentasse, que eu agora já estou falando da nova aliança. Entenda que eu estou falando agora da nova aliança. Esse Senhor que me amou e que me criou, Ele agora me é apresentado. Ele me é apresentado pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que na minha conversão o Senhor tenha levantado uma pessoa a quem eu sou muito grato, por nome de Mário,
para que eu e minha esposa chegássemos ao altar do Senhor, ele falou do Senhor Jesus conosco. Mas quem efetivamente apresentou o Senhor Jesus à minha esposa e a mim, foi quem? Foi o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos fala da pessoa de Jesus. Então preste atenção. O Senhor nos foi apresentado. E no momento que o Senhor nos foi apresentado, nós descobrimos que aquele que nos fora apresentado, que Ele nos amou. E sabedor dessa condição, de que o Senhor nos amou, nós agora também passamos a amar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele primeiro me amou, e eu, sabedor de que Ele me amou, eu agora também vou amá-lo. E aqui, meus irmãos, aqui começa a engatinhar a minha condição de filho. Ou seja, aqui há uma simbiose, aqui há uma interação, aqui há uma comunhão. O Senhor me amou, aí eu sou sabedor de que Ele me amou, aí eu também passo a amá-lo. Então preste bem atenção, olha que interessante. Vocês se lembram lá em Êxodo, quando o Senhor na sarça ardente, Ele comissiona Moisés para tirar o povo do cativeiro e levar lá na terra prometida? Vocês se lembram? Quando Moisés chega até as pessoas ali, elas falam assim: mas como assim? Sair daqui nessa abundância de alho e etc, para ir para uma terra prometida que eu não conheço. Quem é que está nos mandando ir para essa terra? Ou seja, eles queriam saber quem estava os enviando. E o Senhor diz para Moisés assim: quem? Quem que é? O eu sou. Eu não sei se você entende, mas esse eu sou, o Senhor estava querendo dizer assim: eu sou o tudo. O tudo está lhes comissionando. O tudo está lhes enviando. Aí eles foram. Ou seja, primeiro eles souberam quem estava os enviando. Voltando para a nossa realidade. Eu agora, Jesus me foi apresentado, e o Jesus que me ama me foi apresentado, e eu agora passo a amar Jesus. Então agora eu já o conheço, verdade? Eu já o conheço. Então o que é que Ele faz agora? Agora, já que eu o conheço, Ele me chama. Ele me chama. Ele me chama. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa maravilhosa. Ele me criou, Ele me amou, Ele me criou, e agora Ele me chama. E agora, na hora que Ele me chama, eu já sei quem me chama. Não é um qualquer que está me chamando, não é qualquer uma pessoa que está me chamando. E quem está me chamando é aquele que me amou e aquele que me criou. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você: esse chamado que está ali, que nós acabamos de ver em 1 Pedro 5,10, é um chamado específico ou é um chamado para todos? O que vocês acham? É um chamado específico ou é um chamado para todos? Para todos. É um chamado para todos, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que Jesus veio primeiro para os hebreus, mas depois essa aliança, isso aqui para cumprir a velha aliança. Depois essa aliança, a nova aliança, ela é geral. Jesus Cristo não morreu por um, por dois, por três. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Mas aí você pode falar comigo algo. Você pode falar assim: mas agora deu um nó na minha cabeça, pastor Rodrigues. Agora deu um nó. E onde está esse nó? Você vai dizer assim: o nó está lá em Mateus 22,14. O nó está em Mateus 22,14. O que diz Mateus 22,14?
Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Igreja, eu preciso de entender o contexto dessa palavra. Eu preciso entender o contexto dessa palavra. E para ilustrar essa realidade, eu vou trazer um exemplo meu e da minha esposa aqui, para que vocês compreendam melhor isso. Há 25 anos atrás, nós estávamos no culto na Igreja Batista da Lagoinha, na sede, e o Senhor levantou ali um homem de Deus, o anjo de Deus daquela igreja, o pastor Márcio Valadão, para no final do culto fazer o apelo. Ele fez o apelo ali naquele momento. No momento em que o pastor Márcio acabou de fechar a boca fazendo o apelo, eu e minha esposa, que estavam no segundo andar do templo, levantamos de imediato a nossa mão e migramos para a parte de baixo, ali onde as pessoas são recepcionadas. Preste bem atenção. Naquele momento foi só eu e minha esposa que fomos à frente? Não. Numa igreja que cabe mais de 5.000 pessoas, possivelmente naquele dia, umas 60 pessoas também desceram, também receberam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Ou seja, umas 60 pessoas, assim como nós, escolheu naquele momento, fez a escolha certa. Nós tínhamos a opção de não levantar a mão, mas fizemos. Mas eu quero lhe perguntar ainda, será que todas as pessoas que estavam ali, que ainda não tinham se convertido ao Senhor, desceram lá no primeiro andar, levantaram a mão? O que vocês acham? Certamente não. Certamente a maioria dos que estavam ali, naquele tempo, que ainda não havia recebido o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, elas não desceram. Ou seja, elas fizeram a escolha de não descer. Talvez ficaram encantadas com as luzes ali dentro do templo, encantadas com o tamanho do templo, entretidas com um irmão do lado dela, e aquela voz que ecoou no nosso coração naquele momento, no meu coração, no coração da minha esposa e de muitos que ali estavam, não ecoou no coração deles. Meus irmãos, é como a realidade que nós estamos vivendo agora. Tudo mostra, tudo aponta para o fim dos tempos, tudo aponta para a vida do Senhor Jesus. Isso está muito claro. Tudo isso que está acontecendo é o sinal da vida do Senhor Jesus. Mas tem muitos crentes dentro da igreja, muitos cristãos, que isso está passando direto no ouvido deles, no coração e na mente. Eles não estão acreditando. É por isso que a palavra diz que naquele dia, quando o Senhor vier, a trombeta vai tocar e muitos não vão ouvir. Estarão dois na cama, um vai e o outro fica. Estarão dois no campo trabalhando, um vai e o outro fica. Estarão dois no carro, um ou mais vai e outros ficam. Ou seja, aqueles que ouvirem a trombeta serão assunto à glória, para se encontrar com o Senhor. Mas muitos, infelizmente, da igreja não vão subir, porque não estão com os ouvidos abertos para ouvir, para depreender, para compreender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Amém. Então preste atenção. O chamado é para todos, mas nem todos ouvem. Mas nem todos ouvem o chamado. E eu queria trazer ao seu coração nessa manhã o que está em João 10. João 10, João 10, versículo 14. João 10, versículo 14. O que é isso? Preste bem atenção. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, na hora que o Senhor fez o chamado, nós nos colocamos na condição de ovelhas. Nós nos colocamos na condição de ovelhas.
nós ouvimos o chamado do bom pastor. Então aquele texto que nós vimos lá de Mateus 22, 14, aquela escolha é uma escolha feita por mim. O Senhor veio para todos, mas a palavra fala que eu vos escolhi primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro, mas essa escolha do Senhor primeiro em relação a nós, agora depende da minha receptividade. Então, eu ouvi a voz e eu atendi o chamado. Eu ouvi a voz e eu atendi o chamado. Então agora eu sou ovelha que ouço a voz do bom pastor. Eu ouço a voz do bom pastor. Você ouve a voz do bom pastor. E quando eu ouço a voz do bom pastor, eu vou lá para o que está em João 3,37. Não é isso, Marcos? Eu vou lá para o que está em João 6,37. 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, quando eu ouço a voz do bom pastor, ou seja, eu sou alguém que sou ofertado, porque é uma escolha. Nós dizemos aqui que é uma escolha, e eu escolhi ser ovelha. No momento que eu escolhi ser ovelha, eu vou para o aprisco do Senhor, e de maneira alguma Ele me lançará fora. De maneira alguma Ele me lançará fora. Então preste atenção, o chamado é individual. O Senhor chama cada um, Ele chama a todos, mas cada um ouve individualmente, é individual. Mas a partir desse momento, eu sou inserido dentro de um corpo. Eu sou inserido dentro de um corpo. Eu passo a fazer parte da grande comissão que está em Mateus 28, no versículo 20. Eu faço parte da grande comissão. E é muito interessante, que eu queria também trazer para vocês, é o que está em Marcos 3,35. Marcos 3,35 revela que o Senhor estava ali com os apóstolos, e alguém chega lá e fala assim: ô Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão me chamando. E ele diz o quê? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem o quê? A vontade de Deus. Então preste bem atenção, eu e você escolhemos fazer a vontade de Deus. Eu e você escolhemos fazer a vontade do Senhor. Eu e você escolhemos cumprir o propósito do Senhor. E nesse momento nós passamos a fazer parte de um corpo cuja cabeça é quem? Cristo. É Cristo. Então agora eu renuncio à minha vontade e escolho viver a vida de Cristo. Então preste atenção, agora que vem a cereja do bolo. Olha só, eu quero que você acompanhe isso com muita clareza. O Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, o Senhor nos criou, o Senhor nos chamou. Nós atendemos esse chamado e a partir de agora fazemos parte da grande comissão, da família de Deus. Então agora eu vou começar a receber os bônus. Eu falei com vocês no início aqui da graça geral e da graça salvífica, não é verdade? Então nós agora vamos começar a receber os bônus. Nós vamos receber um ônus e vamos receber bônus maravilhosos. Bônus maravilhosos. Refiro-me a João 15,16. Queria que você se atentasse bem a esse texto. Diz o seguinte: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e des o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de, olha só, olha o bônus, olha o bônus, olha o bônus.
Uau! Diga comigo assim: uau! Que coisa maravilhosa! Eu faço parte da família do Senhor. Eu ouço o chamado do Senhor. Eu vou cumprir o propósito do Senhor do ID, de pregar o Evangelho. E o Senhor vai me revestir de autoridade. O Senhor vai nos revestir de autoridade. É maravilhoso. Então por que às vezes na igreja você pede ao Senhor, você implora e não é atendido? Você não entendeu a sua condição de filho submisso e dependente do Senhor, de filho cumpridor do chamado do Senhor, porque quando assim o fazemos, Ele nos reveste de autoridades. E eu queria trazer para você 2 textos nessa manhã, que traz para nós de uma forma muito clara essa realidade, muito clara. João 15, versículo 17 é um deles. O que João 15, versículo 7, João 15, versículo 7 fala? João 15, versículo 7. Esse texto fala da videira, como você bem sabe. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? Pedireis o que, igreja? O que quiser, e vos será feito. Olha que maravilhoso. Estou revestido da autoridade do Senhor, em se permanecer no Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor. Tudo que pedir ao Senhor, Ele vos dará. Então a igreja do Senhor é desprovida de autoridade, de poder, por não fazer a vontade do Senhor. Mas eu queria trazer um outro texto para você, que é o texto que está lá em 1 João 3, versículo 22. É isso, Marco? É isso, Marco? João 3, versículo 22. É isso? Não. Texto de João. 1 João 3, 22. 1 João 3, versículo 22. Aquilo que pedimos, dele receberemos, porque o quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é? Agradável. Você entendeu? Você entendeu? Então preste atenção. Você não foi chamado para um projeto pequeno. Você não foi chamado para uma prestação de serviço provisório. Você não foi chamado para um contrato que tenha duração tão somente aqui. Mas eu e você fomos chamados para um projeto eterno. Aleluia! Eu e você fomos chamados para um projeto eterno. Glória Para a um Deus. projeto que me transforma aqui. Aqui eu sou transformado e vivo a vida de Cristo aqui, mas eu estou sendo preparado para o novo céu e a nova terra. Glória a Deus! É um projeto eterno, é um projeto Aleluia. longínquo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você: o ancoradouro está logo ali. O ancoradouro está logo ali. Aguenta um pouquinho mais. Resista um pouquinho mais às coisas do mundo. Resista um pouquinho mais o apelo do mundo. Resista um pouquinho mais os holofotes do mundo, porque tem algo muito maior ali esperando. Jesus não morreu na cruz por um projeto banal, por um projeto pequeno, por um projeto falível, mas Jesus morreu na cruz por um projeto eterno para mim e para você. Aleluia! Você pode nessa manhã dizer: o que eu faço para continuar nesse foco, para me continuar
com essa realidade viva no meu coração. Eu queria finalizar nessa parte, porque daqui a pouco nós vamos para o momento da ceia do Senhor. Eu queria trazer para você um texto maravilhoso que está em 1 Coríntios 2, e eu queria ler com você do versículo 9 ao 11, que você vai entender o que fazer para manter esse foco, para manter a sua chama acesa, para manter a sarça ardente acesa no teu coração. O texto diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Mas Deus nos revelou através de quem? Do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, naquele que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então preste atenção. Quem sabe as coisas do homem é a parte santa do homem, que é o Espírito. E quem sabe as coisas de Deus é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, lá em Romanos 14, preste atenção, em Romanos 8, 14, diz o seguinte: diz que quem testifica que somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Lá diz o quê? Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ou seja, então essa é a prova de uma identidade nossa com Deus. E Romanos 8, no versículo 16, diz o seguinte: diz que o meu Espírito interage com o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilhoso. Então, se eu e você queremos manter a comunhão com Deus, queremos manter a nossa caminhada com Deus, queremos manter a sarça ardente acesa 24 horas por dia, eu preciso manter a minha comunhão contínua com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não revela como o homem revela o homem de fora para dentro, mas ele revela de dentro para fora, de dentro para fora, como águas que fluem continuamente do nosso interior, revelando a presença e o mover e o agir do Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E eu queria aqui finalizar essa palavra e agora partir para a segunda parte, tão importante como essa, tão maravilhosa. É o momento que nós vamos participar da ceia do Senhor. Tudo isso que eu falei aqui nessa manhã, igreja, só tem sentido porque um alto preço foi pago. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Um alto preço foi pago. Você tem um acesso ao trono do Pai hoje. Não é por um acaso, não é porque você merece, não é porque você fez algo extraordinário, mas é porque você fez algo simples. Porque eu fiz algo simples. E qual que é esse algo simples? Receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador.